E hoje estamos recebendo aqui no nosso podcast Armazém do REC a presença do meu grande amigo, Dr. Ederson Bettoni, ele que é médico e que vai conversar com a gente, vai bater um papo descontraído, vai contar a sua história, vai compartilhar a sua história com a nossa audiência e um pouquinho de tudo. Dr. Ederson, seja bem-vindo ao Armazém do REC. Daniel Goulart, muito obrigado do convite. É um prazer estar aqui no podcast do Armazém do REC. Me sinto lisonjeado por estar aqui na sua presença. Eu sou um fã incondicional de você, sem falsas palavras. A gente já tem mais de uma hora que está batendo papo antes dessa entrevista ir para o ar. É verdade. Deu boas risadas, então a partir de hoje te desejo boa sorte e muito obrigado de ter me chamado para participar desse podcast. Muito obrigado, Dr. Ederson, e pode ter certeza que a recíproca é verdadeira. A gente se conhece já há algum tempo e eu disse para ele, cara, você tem que ir no nosso programa, você tem que vir contar essa história, porque às vezes as pessoas te veem falando como médico, né? Na parte mais técnica do negócio. Hoje o Dr. Ederson vai falar sobre tal doença. Não, hoje ele vai contar a história dele. Como é que esse cara chegou na medicina? Você é lagiano raiz? Você é natural de onde? Conta um pouquinho pra gente dessa história. Meu nome é Ederson Alexandre da Silva. Eu nasci em Lages, Santa Catarina, com muito orgulho. De que bairro? Bettoni. O Bettoni vem de onde? Eu adicionei judicialmente porque a minha avó era Bettoni, mãe do meu pai, vinda da Itália. Então eu adicionei hoje a certidão de nascimento, título de eleitor, passaporte, carteira, tudo. Então hoje o meu nome é Ederson Alexandre Bettoni da Silva. Nasci em Lages no dia 13 de abril de 1975, na maternidade Tereza Ramos. Foi num domingo, às 5h10 da manhã. É mesmo? Nasci e me criei no bairro Coral. Você é do Coral? Sou do Coral. A rua onde eu morava, Rua Major Braz Moreira, 129, atrás da Transul, descendo, os fundos da Transul na rua de trás, que hoje era onde era o Big, o Carrefour, ali era o meu quintal da minha casa, a gente brincava ali. Depois dali, dos 13 anos de idade, eu fui morar na Rua Afonso Pena, descendo do Bistec. Sim. Então eu mudei 2 quadras para cima. Então eu nasci e me criei dentro de Lages, embora eu tenha morado 10 anos na Bahia, morado 6 anos na Argentina. Depois disso tudo eu voltei para Lages em 2016, mas sou lagiano faca na bota. Qual foi a escola que você estudou aí? Estudei no Rosário. Estudou no Rosário? Estudei no Tio Rosa. Era pertinho de casa, sempre foi um colégio muito bom, sempre foi. Meu irmão mais velho estudou lá. Quantos irmãos vocês são? Eu sou de uma família de 5 irmãos. Eliette, em ordem de idade. Edson, Eliette. O Edson hoje ele é caminhoneiro, mora em Luiz Eduardo Magalhães da Bahia, onde eu morei 10 anos. Vem a minha irmã Eliette, que é professora há 25 anos lá no CAIC do Guarujá. Tem eu, a minha irmã Eliane, que aos 32 anos faleceu aqui em Lages. Ela morava em São Paulo, veio passar as férias e infelizmente deu uma meningoencefalite, faleceu dentro da nossa casa. Aí vem eu e tem o irmão meu que é o Juliano, que ele foi caminhoneiro há muito tempo, hoje ele trabalha com montagem de imóveis e mora comigo. Bacana, rapaz. Você é casado hoje, não? Hoje eu namoro, eu tenho uma namorada há 2 anos, ela trabalha comigo, Maria Fernanda. Mas ela mora na casa dela, eu moro na minha, a gente tem um relacionamento bem E os legal. Teus pais, cara? Como é que eu sou deles? Filho de caminhoneiro. Teu pai era caminhoneiro? Meu pai era caminhoneiro. E minha mãe, dona de casa, ela não tinha tempo para mais nada. 35 anos ela era mãe de 5 filhos, todos escadinha. Então minha mãe, hoje quando as pessoas falam, e eu repreendo quando eu pergunto para a mulher e ela timidamente responde, eu sou dona de casa. Não, você é dona de casa. Você é dona de casa. Eu digo que dona de casa, os filhos, o marido, deveriam
incluir nos custos, nos custeios. Vai incluir quanto custa uma mãe de família. Pagar um salário X por mês para uma dona de casa, para uma pagar, mãe. Tu não dá conta, eu não dou conta. O serviço não tem fim, cara. O serviço não tem fim. Um exemplo, claro que nem todos é assim, mas exemplificando, o marido trabalha das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, é o sustento da família, e a mãe, eu sou dona de casa. Não, você é dona de casa. O cara chega às 6 horas da tarde, ele bota os pés para cima do sofá, a mulher vai fazer a janta, vai dar banho nos filhos, vai se ajeitar, vai cuidar do marido. É a última que vai dormir. É a última, é a primeira que acorda, é a última que vai dormir. Vai botar um salário de uma empregada e a empregada não passa, não cozinha, não é impagável o salário de uma dona de casa, de uma mãe de família. É impagável. A minha namorada, a gente sempre procura ter uma alimentação mais saudável. Então, sempre que ela me manda, é uma brincadeira nossa, que ela me manda a foto do prato dela, tudo pesadinho, tudo bonitinho, arrozinho separadinho, eu boto lá R$1.000. Porque é o que eu pago pra mulher cozinhar pra mim. E quem faz é a mãe dela. E ela, olha que lindo meu prato, R$1.000. Tem que valorizar. Então, as mães, as donas de casa, que quando vier a mim falar que é dona de casa, levanta o peito, levanta o queixo e fala que eu sou dona de casa, porque eu sei o valor que é ter uma pessoa desse jeito para cuidar do marido, cuidar dos filhos. Hoje eu não tenho mais mãe. Minha mãe faleceu em 1997, eu tinha 23 anos, era sargento do Exército, depois eu vou contar um pouco da minha história. Eu com 23 anos, eu vou fazer 50 agora em abril, mês que vem, e não teve perda mais mensurável na minha vida do que a perda da minha mãe com 23 anos, um cara criado, sargento do Exército, durão. Mas ali o meu mundo desabou. Meu pai faleceu tem 5 anos, depois de uma longa história, caminhoneiro, foi morar na Bahia, e lá constituiu outra família, e eu acabei indo morar lá também. Também é uma outra longa história. Caramba, cara. E a tua infância foi difícil? Foi uma infância pobre? Foi uma infância mediana? Daniel, nunca passei fome. Mas eu lembro, e lembro com carinho, lembro com emoção, e tem coisas que, por ser um podcast legal, eu não vou falar porque me emociona. Mas fica à vontade, cara. Me emociona porque eu aqui falo isso com muito orgulho. Aqui você pode chorar, aqui você pode fazer o que você quiser. Nunca passei fome porque o meu pai não deixou acontecer isso com a gente. Mas era tudo muito regrado, tá? Iogurte, a minha mãe, meu pai era caminhoneiro, não ficava em casa, a minha mãe e mais 5 irmãos. Então vinha aquela bandejinha da Lactoplasa. Lembro. A história de lamber até o alumínio. Era lambido até o alumínio porque era um iogurte por mês no rancho. Ela comprava uma bandejinha, uma para você, uma para você, uma para você. O próximo quando? No próximo rancho. Porque tinha outro gosto, né? Era impagável. A gente fazia compra na época do Dona Malha, onde era o bistec. Dona Malha. Então era uma vez por mês. Até hoje não tenho iogurte que eu pegue na minha mão para me comer, que eu não lembre daqueles tempos que foram sempre de muita regra. Fomos de uma família humilde. Meu avô paterno, minha avó materna moravam lá na habitação. Hoje a habitação está povoada, tem casa de R$1 milhão, mas na época era a última casa da última casa da última casa. Todas as minhas irmãs, as minhas tias da parte da minha mãe, todas elas do sítio. Parte do meu pai saiu da roça. O pai do meu avô, o Alexandre, era plantador de mandioca. Meu pai faleceu com 76 anos comendo pirão de farinha branca com água e sal. E nunca perdeu esse costume, porque era o que tinha. Então eles moravam em Camboriú, não em Balneário. Uhum. Moravam em Camboriú, então eles tinham muita farinha, porque eles plantavam mandioca. Então, não sei se você não fez, faça farinha branca moidinha da mandioca mesmo, com água quente e tempera com sal
E lá, quando eles moravam no litoral, aí fritavam um peixinho. Aí era o combo E era o completo. que matava a fome, né, cara? Mas alimentava a família de 10, 12 pessoas. Passou muita vontade? Muita. Muita. Você consegue realizar sonhos hoje que você tinha lá quando você era criança, quando você era moleque? Já conseguiu? Todos. Hoje, eu eu vou contar esse processo para não parecer arrogância, prepotência ou soberbia. Quem me vê hoje vê o Dr. Bettoni. Médico ou abençoado por Deus ou por sorte do destino, e eu sou abençoado por Deus e eu tenho sorte do destino, mas eu fiz cada minuto da minha vida valer a pena para mim poder estar aqui hoje na tua frente sendo apresentado como Dr. Bettoni, médico. Não é por acaso eu estar aqui. Mas hoje eu não passo necessidade de nada. Eu não tenho nada que eu não queira comprar. Porque o que tem preço eu consigo comprar. Porém, as melhores coisas do mundo não tem preço, tem valor. Hoje, agora, depois desse podcast, eu posso sair e comer um filé mignon em qualquer restaurante dentro de Lages que eu escolher. Agora, se eu quiser comer uma querera bem temperadinha, uma polenta com frango, um arroz com feijão, ou vai ser a minha irmã que vai fazer, ou vai ser a mãe da minha namorada. Porque ali tem uma coisa que não tem preço, tem valor, que chama-se carinho. Carinho não tem preço. Posso fazer uma aposta com você e com quem está nos ouvindo. Você pega, vá almoçar no melhor restaurante de Lages por 30 dias. No 31º dia tu está implorando por um arroz com feijão. É verdade. Por que que você come uma vida inteira na tua casa e não enjoa? Porque tem o melhor tempero. Que é o amor. E o melhor tempero é o amor. Por mais que seja o chefe renomeado, o arroz, o feijão, a polenta, a quirera, feita com amor, com carinho, você come de se lamber. Então tem coisas que tem preço, o que tem preço eu consigo comprar. O que tem valor é bem pontual. Agora me conta uma coisa, você, quando você era moleque aí na sua adolescência, na sua juventude, antes de você ingressar na faculdade de medicina, como é que você trabalhou aonde? O que você fazia? Você vendia picolé? Você fazia? O que você fazia? O que você fez de inusitado para ganhar dinheiro? Já fiz. O que eu já fiz? Hoje é impensável ali no Sagrado Coração de Jesus criar vaca, criar porco, criar ovelha, mas ali tinha muito. No estádio, ali na região do estádio. Sim. Então eu trabalhei, meu primeiro emprego foi de leiteiro. Eu tinha 7 anos de idade. Tinha aquele saquinho de lona com as garrafinhas da Cooperalco de plástico. Eu acordava às 5h30 da manhã, 6 horas eu estava na casa da pessoa ajudando a tirar leite. Das 6 às 6h30 ela levava para colocar. 7 horas eu saía com 6 garrafinhas, com aquelas coletes de lona, 6 garrafinhas na frente, 6 atrás. Ela já tinha os clientes fixos. Quem comprava os leites dela mensal, eu saía entregar por perto, não ia para longe, ali no coral, no sagrado, deixava nas grades, voltava, fazia fogo no fogão para ela fazia um café, eu levava as vacas para pastar, ali onde é o Sigma, onde é o Big, 4, 5 vacas leiteiras, dava às 11 horas, eu trazia as vacas, fechava no curral, no estádio, ali no estádio, para baixo do bistec, do lado do estádio. Rua da Paz, Vila do Inferninho, Rua Afonso Pena. Nunca apanhou da galera da Vila do Inferninho? Eu morava na Vila do Inferninho, nunca apanhei porque foram todos meus amigos. A Vila do Inferninho, ela daqui do outro lado da Carada, minha cara. A Vila do Inferninho era terrorífica naquela época. Era terrorífica. Onde você fosse, a Vila do Inferninho, a Vila do Inferninho. E a Vila do Inferninho tem desce. Daí tem uma rua que vem lá da Polícia Rodoviária Federal. Ela faz assim. Isso. Me fugiu o nome. E na rua de baixo é a Rua da Paz. Então a Rua da Paz. O nome da rua é Rua da Paz. Fazia parte da Vila do Inferninho. Olha que coisa. A Rua da Paz fazia parte da Vila do Inferninho. Então a Vila do Inferninho era temida, mas eu, por morar ali, todos eles me conheciam.
Então eu tinha orgulho de dizer que eu tinha amigos que eram da Vila do Inferninho, não bata em mim, não toca em mim. E naquela época tinha muito bullying, mas eu não tive isso. Agora, eu sempre fui um cara da paz. Pois assim. Mas assim, é interessante a gente falar disso, porque a gente vem, você tem o quê? Tem 2 anos, 3 anos mais velho que eu, mas a gente vem dessa época que esse negócio de bullying aí, cara, hoje você é médico e até às vezes é um pouco delicado de falar sobre isso, aquele negócio todo, mas no nosso tempo não tinha, batia, levava, nem que você apanhasse. Como é que... E se tu apanhasse na escola, tu apanhava em casa? O pai do cara já dizia, ó, se você apanhar lá, você apanha aqui também. Aqui. E aí? Eu estudei no Rosário, uma professora de matemática, eu reprovei 2 anos na 5ª série. Reprovei por matemática no Rosário. Aquela época, e a professora de matemática, Vânia Maria Mortari, morava do lado da minha casa. Era vizinha na rua, na rua Major Braz Moreira. A gente morava numa casa, a professora Vânia, que era professora de matemática no Rosário, morava na casa do lado. Minha mãe nunca brigou com ela, por ela ter me reprovado. Cada vez que eu reprovava, eu levava um cacete. Reprovei a 2ª vez e levei um cacete. Na 3ª vez, eu entrei em consenso comigo, eu digo, cara, cansei de apanhar. Cansei de apanhar. Pô, todo ano uma camaçada de pau bem dada. E hoje, se o filho desaprovar, a mãe vai tirar satisfação com a professora. E naquela época, minha mãe nunca deixou de conversar com o professor. Puxava a gente pela orelha, né? Não tinha conversa. Aí, no 3º ano, eu digo, rapaz do céu, cansei de apanhar, homem. Vou estudar. Daniel, eu tô falando sério. Eu estudava tanto que as professoras da 5ª, 6ª, 7ª me davam a prova dos meus colegas para me corrigir. Eu fazia a prova em 5, 10 minutos, sentava do lado da mesa dela no Rosário. E eu corrigia e ela colocava a nota. Pela confiança que eu adquiri. E por que eu fiz isso? Cansei de apanhar, caralho. Desculpa da palavra. Eu digo, pô, apanhei todo ano que eu reprovo, eu levo uma camaçada de pau. Cansei de apanhar, vou estudar. E assim foi. Não sou gênio, não sou superdotado, não tenho altas habilidades. Mas você gosta de estudar, né? Eu gosto e eu estudo. Eu tenho... Na minha casa, você já foi lá visitar, eu tenho 3 cadeiras. Uma confortável, uma mediana e uma desconfortável. Quando eu tenho que ter um ritmo maior de estudo, eu vou para uma cadeira desconfortável. Não é cadeira de tora, mas é uma cadeira normal, que não te dá conforto. Então você não fica acomodado na cadeira, você fica concentrado em estudar. Porque se você pega uma poltrona, tudo confortável, estudar consome energia, estudar consome oxigênio cerebral e te cansa. Aí você pega uma poltronona top, meia hora tá assim, ó, babando. Então a cadeira tem que ser mediana. Então quando eu canso de uma cadeira, eu vou para outra. Aí às vezes num sábado que acontece com rotina, eu começo a estudar às 8 da manhã, eu vou até às 7 horas da noite. Então das 8 às 7 são 11 horas. Dessas 11 horas você tira aí muito 3 horas que eu paro para comer, eu vou no banheiro, eu vou lavar o rosto, são 8 horas de estudo sentado na cadeira. E eu faço isso 8 horas de estudo. 8 horas de estudo. E não é lá de vez em quando, é a minha rotina. Ontem eu tive aula das 7h30 às 9h30. Eu tive aula. Hoje eu teria uma aula. Como ela é online, vai reprisada, depois eu vou ver. Sábado eu vou estudar. Domingo, tiro de boa. Por que eu estudo? Porque quanto mais eu estudo, mais eu sei. E tem uma coisa que não é com ambição, mas é com ambição. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. E eu falo de psiquiatria, eu falo de saúde mental, eu falo de medicina com raízes profundas. Porque eu estudei. A medicina, se você viver 100 anos, você é incapaz de saber tudo de medicina, de todas as áreas. Por isso tenho
ginecologista, que ele se aprofunda na ginecologia obstetrícia. Tem o cirurgião de cabeça e pescoço, ele se aperfeiçoa na cabeça e pescoço, porque é humanamente impossível. Então, eu não sei como nasceu Freud, Platão, Aristóteles, Leonardo da Vinci, porque os caras morreram cedo, mas se tornaram titãs da evolução humana. Você pegar os desenhos de anatomia de Leonardo da Vinci, as obras de Platão, de Aristóteles, de Freud, você diz assim, meu Deus, o dia só tem 24 horas para mim, para você. Esses caras, eles dedicaram uma vida toda ao estudo e se tornaram parte da história. Então conhecimento é poder. Por isso que eu estudo. E também porque eu gosto. Cara, agora, estudou no Colégio do Rosário, morou na Vila do Inferninho. E aí, como é que você decidiu? Como é que foi esse negócio de medicina? Quero ser médico. Eu estou no jornalismo comunitário há muitos anos, no chão do bairro, no chão da comunidade, da periferia. E é comum, cara, quando você entrevista alguma criança, quando você faz algum trabalho com as crianças, você pergunta para as crianças, o que você quer ser? A criança diz, eu quero ser médico. Eu quero ser médico. Com você foi assim, não? Não. Como é que foi, então? Não. Como é que surgiu esse desejo? Eu vou colocar com muita delicadeza para não ter dupla interpretação. Meu sonho de criança era ser da Marinha. Da Marinha? Ser militar da Marinha. Na minha época, eu tinha que mandar uma carta de próprio punho para o Colégio Naval no Rio de Janeiro, esperar 3 meses a carta chegar, eles me responderem, se ficar alguma dúvida, eu mandar uma carta novamente. Hoje você entra no site, você tem tudo ali. E eu não pude realizar o sonho de ser militar da Marinha. Mas eu entrei no dia 10 de março de 1994 no 1º Batalhão Ferroviário. Aqui em Lages. Aqui em Lages, com mais 300 e poucas pessoas. No ano seguinte, foram 11 pessoas selecionadas para fazer o curso de cabo por mérito. Eu fui selecionado para fazer o curso de cabo. No ano seguinte, 1996... 3 pessoas foram indicadas para fazer o curso de sargento. Indicadas por mérito. Hierarquia, disciplina, bom trabalho, bons serviços prestados. E um deles fui eu. Os outros 2 continuam na carreira militar até hoje. É mesmo? E eu fui um deles que fui desses 3. Fiz o curso de sargento. Me formei sargento. Fez o curso de sargento da ESA? Não. Não. Dentro do Exército tinha o curso de formação de sargento temporário. Eu estudei muito para a ESA, mas por uma infelicidade, na época, eu não fui aprovado na ESA. Estourei o meu tempo e saí de lá por tempo. Por que eu digo por infelicidade? Porque na época era o que eu mais queria. Mas Deus sempre escrevendo certo por linhas tortas, Ele não me deu o que eu queria naquele momento, mas me deu algo muito melhor no futuro. Então, eu nunca tive o sonho de ser médico. Meu pai era caminhoneiro, meu irmão mais velho é caminhoneiro e meu irmão mais novo é caminhoneiro. Só que eu nunca tive o dom de ser herói da estrada. Então, eu fui morar na Bahia. E lá eu caí nas graças de um grande empresário e eu comecei a conviver com pessoas com história de vida muito grande, com dinheiro, com mentalidade, e eu descobri que eu podia ser, ter ou fazer o que eu quiser. Então eu fui no catálogo das profissões e fiquei 2 anos fazendo isso. Eu estudei a profissão de medicina, estudei a profissão de direito, estudei a profissão de engenharia. Fiquei 2 anos estudando as profissões. Por que 2 anos se eu estudo ela em 60 dias? Porque eu trabalhava de segunda a segunda e quando sobrava eu estudava as profissões.
Aí eu fui lá e digo, quero ser médico. Estudando as profissões. Estudando as profissões, ver o que o médico fazia, o que o advogado fazia, quais são as opções de medicina, quais eram as opções de direito, quais eram as opções de engenharia. E decidi, eu quero ser médico. Eu não fiz medicina por amor. Eu nunca ganhei estetoscópio de brinquedo quando eu era pequeno. Hoje, aí a minha delicadeza para não gerar dupla interpretação. Hoje, eu amo a medicina, eu vivo a medicina, eu respiro a medicina é a minha vida e eu amo, obrigado, 1 bilhão de vezes a Deus Pai Todo-Poderoso por eu ser médico. Tu acredita em Deus? Acima de tudo. Tu é um médico que acredita em Deus. A palavra para mim é Deus. Para você pode ser Buda, Iemanjá, força do Espírito Santo, universo. Para mim é Deus sobre todas as coisas. Eu não clamo a Deus por qualquer probleminha, porque eu digo, Deus, o dia que eu te chamar é porque realmente eu estou precisando. Então, é muito complexo e muito fácil você acreditar em algo superior. Olha a complexidade de uma grama. Tem que ter um arquiteto por trás disso. Quando eu me deparo, ou me deparei, ou me depararei com algum problema na vida minha, ou dos meus pacientes, ou das pessoas que convivem comigo, eu sempre tenho uma frase que eu digo assim: milagres acontecem a toda hora e a todo momento. Mas eu tenho uma doença grave que eu tenho 1% de chance. Meu Deus, você tem 1% de chance? Você tem 1% de chance. Então você tem chance. E quem que é isso? Sou eu? Não, eu sou mortal como você. Isso é Deus Pai Todo-Poderoso. Ou na sua linguagem, Buda, Iemanjá, Krishna, seja qual for a sua crença, eu respeito. Mas que existe alguma coisa acima de nós, na minha concepção, ela existe para mim, é Deus Pai Todo-Poderoso. E aí você decidiu ser médico. Qual foi o seu maior desafio de ingressar na medicina? Quais foram os desafios que você... Família simples, vida não na facilidade, não nasceu em berço de ouro, né? Como é que foi esse desafio para você? Eu falo isso, mas eu não falo com julgamento. Mas eu me formei médico sem ter 10 centavos de ajuda externa. Ninguém, durante meus 6 anos de formação, me deu 10 centavos. Minha irmã, meu irmão, meus sobrinhos, meu pai, minha mãe já era falecida. Por que eles não deram? Porque eles não podiam. E eu me programei mentalmente, fisicamente e financeiramente para ficar 6 anos. Como é que você fez isso, cara? Eu fui fazer medicina, antes, lembra que eu te falei que eu fiquei os 2 anos lá? Uhum. Eu fiz vestibular em Gurupi, no Tocantins, em Salvador, em São Paulo, em Lages. Só que o meu dinheiro não dava para me formar no Brasil. Era impossível financeiramente, porque era eu que ia me bancar. Daniel, foram 6 anos botando dinheiro. Eu fui fazer medicina com 35 anos. E eu vou te contar uma curiosidade que eu descobri há pouco tempo. Tem uns 2 anos. Eu me formei, o meu diploma eu recebi quando eu fiz 40 anos, em 2015. Eu me formei médico da Universidade de Morón, na Argentina. E processo para revalidar, burocracia, relações exteriores, isso. Dezenas de vezes eu peguei o meu diploma na mão, um diploma grande, lindo, mas nunca parei para admirá-lo. E eu te provo isso e eu te mostro. Um dia eu parei para admirar. E ele vem enroladão, botei um pezinho aqui e eu comecei a admirar. Ele poderia ser emitido em qualquer data do ano.
Poderia ser emitido no dia 15 de março, 13 de fevereiro, 12 de junho, mas ele foi emitido no dia 13 de abril de 2015, no dia do meu aniversário de 40 anos. Casualmente, ele foi emitido no dia 13 de abril de 2015, quando eu fiz 40 anos. Que presente a vida me deu neste dia. Caramba, cara. Eu te provo. Tá lá. Não, mas não. Tá lá, é meu, tá guardado com carinho, eu te mostro. Então eu fiquei 6 anos. Eu trabalhei, juntei dinheiro, fiz uma casa. No Brasil não tinha como você estudar. Não tinha, você porque não ia ter como pagar. Alcançava. Mesmo assim, eu fiz um convênio com o SPED, Instituto Sul-Americano de Pesquisa e Desenvolvimento de Brasília. Então eu fiz um vestibular em Brasília, passei, fui fazer um intercâmbio em Buenos Aires, na cidade de Morón, na Grande Buenos Aires, na Universidade de Morón. Tive que revalidar, passar por todo o processo. Então, 6 anos me bancando. Comida, aluguel, faculdade, que na minha época já era R$1.800. Eu gastava entre 3 e 4 mil, não menos que isso, todo mês. Durante 6 anos. 6 anos botando dinheiro. E estudava o dia inteiro? Como é que era? Eu fui lá com 35 anos, com uma mentalidade, uma carga de vida muito grande. Então eu não fui lá para fazer outra coisa que não absolutamente me dedicar 6 anos ao estudo da medicina. Caramba, cara. Não fui com outra coisa. Mas passou perrengue lá? Daniel, o primeiro ano, nas primeiras férias, todos os meus colegas foram viajar. E eu não fui porque não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para 6 anos e 3 meses de faculdade. Eu fui obrigado, pelo amor e pela dor, a estudar 10 vezes mais que os meus colegas, porque eu não poderia me dar o luxo de reprovar em uma matéria. Eu saí zerado e a água não passou do meu queixo. Mas ela chegou até aqui. Mas eu ainda tinha força para respirar. E ninguém me deu 10 centavos. Não por maldade, é que não podiam. Então eu planejei a minha ida, eu planejei os meus gastos, e eu me planejei mentalmente, fisicamente, financeiramente, emocionalmente, para ir lá e fazer a única coisa que eu fui: me tornar médico. Hoje eu sou Dr. Betoni, CRM 24411. Como é que é olhar para trás e ver tudo isso, cara? Fantástico. Emocionante. Recompensador. E nunca, em hipótese alguma, nenhum cenário, qualquer pessoa que se apresentar para mim e dizer eu tenho um sonho de, eu duvido. Eu não duvido de ninguém. Por quê que eu não duvido de ninguém? Porque ninguém, nem nos seus melhores sonhos, sonhava que um dia eu ia chegar onde eu cheguei. E eu cheguei porque Deus, o meu coração e o meu travesseiro. Os teus maiores sonhos, Deus, o seu coração e o seu travesseiro que sabem. Os teus maiores sonhos, aqueles assim, do fundo da alma, que está lá guardadinho. Um deles era esse. Então eu nunca, em hipótese alguma, eu duvido do sonho de alguém. Porque eu fui lá e fiz. Você falava uma coisa antes de a gente começar, antes de a gente entrar no ar aqui, que você chegava aqui no estúdio e você via, e você
olhava para mim, para o Marcelo e dizia uma frase que você ouviu que te marcou. Primeiro comece, depois melhora. Uhum. Isso foi uma coisa que talvez você falou porque falou, mas para mim e para o Marcelo, que estamos começando esse trabalho dentro do universo internet, cara, isso você não tem noção do bem que você nos fez de trazer uma palavra como essa pra gente, porque não é fácil. Faz tempo que a gente tenta e vamos fazer por uma série de fatores, não se ajeita para fazer, porque a agenda do Marcelo é uma loucura, a minha agenda é uma outra loucura. A gente trabalha em 3, 4 trabalhos para poder dar conta, mas sempre foi um sonho de a gente prosseguir com o podcast Armazém do REC, né? E você hoje chega com essa palavra pra gente que, cara, pode ter certeza que pra mim teve um peso. Primeiro comece, Daniel, depois melhore. Depois melhore. Você precisa começar para depois você melhorar. Por que eu digo isso? Sempre eu tenho 2 cenários na minha vida, na tua vida. Eu posso te apoiar ou não te apoiar. Meio do muro, qualquer vento ele te joga para um lado ou para o outro. Eu posso te... como é que eu posso falar? Eu posso te incentivar. Pode me derrubar. Ou posso te derrubar. Sempre olha a palavra. Sempre vai sair da minha boca palavras de incentivo. Para você, para os meus amigos, para a minha família. E se não for aquilo que eu vejo, você nunca, eu usei 2 palavras, sempre e nunca. Nunca eu não vou acreditar no seu sonho. Sempre eu vou te incentivar. Porque a hora que eu olhei aqui, é um cantinho escondidinho que você tem tudo. E você está começando. Eu não sou louco nem bobo para não comprar a tua ideia, porque daqui a 5 anos você vai lembrar dessa frase e você vai me dar os créditos. Então eu estou tendo a oportunidade de estar na tua frente. Eu vou te avalizar se está com cheque em branco. Então, obrigado, eu cara. confio porque eu não sei o que tem dentro do seu coração. E os teus sonhos são teus. Tudo se encaixa. Lembra da coquinha? Lembra que eu te falei que logo vem as coisas se encaixando? Quando vê, vai ter aquele retratozinho de 1899. Porque você está fazendo. Então, primeiro, comece. Se eu não fosse para lá, para a Argentina, fazer medicina, eu não seria médico hoje. Primeiro eu começo, depois eu finalizo. Primeiro você começa e depois você melhora. Potencial, vocês têm demais. Tem o poder da comunicação, o dom da oratória, a conjugação de verbos, a inteligência, a sensibilidade. Então, vai lá e faça. E que o meu nome esteja registrado como um dos primeiros convidados do podcast do Armazém do REC. Que bacana, cara. Bom demais ouvir isso. Voltando na sua história. Saiu do batalhão, deixou de ser sargento, se formou em medicina, foi para a Argentina, suou, ralou. Você voltou pro exército sendo médico ou não? Não. Não conseguiu voltar? Não quis voltar? Não, eu demorei a superar a minha saída do exército. É sério? Demorei a superar. Você gostava mesmo? Era o meu sonho, né? Ser da Marinha, mas eu beirei o meu sonho sendo do exército. Eu fiz cursos de mergulho, atirei muito. Fui um atirador, Sábado eu estava no stand de tiro do caça dando tiro. E fazia mais de 2 anos que eu não atirava. Uhum. E no ranking eu estava do lado, na pontuação do lado de pessoas atiradoras, que tem CAC,
que são os certificados de atirador e caçador. Então, depois de 2 anos sem atirar, eu tenho arma registrada, tudo certinho, não tenho porte, ela fica na minha casa, mas eu tenho essa autorização para trânsito e nos estantes. Então, fui no caça e tiro e depois de 2 anos sem estudar, fui ali, comprei munição, documento, tudo certinho, comprei munição, fui lá e tô bem. 2 anos sem atirar? 2 anos sem atirar. Porque tem um ditado que quem foi rei nunca perde a majestade. E quem tem fama joga prata pro ar. Então, depois de 2 anos, eu equiparei com... Mas eu fui do pelotão de operações especiais. Eu dei muito orgulho para os meus amigos e para minha família. Eu honrei a farda. Até hoje, eu tenho amigos inestimáveis dessa época. E se você me perguntar se eu borraria, se eu apagaria o meu passado para estar onde eu estou agora, a resposta é não. Eu pago qualquer preço, menos o meu passado. Meu passado, ele foi maravilhoso, ele foi de experiência, ele foi de vivência. Eu errei muito, mas eu também acertei bastante. Então eu não pagaria o preço de borrar o meu passado para estar onde eu estou, porque eu sou orgulhoso do meu passado. E uma das fases do meu passado foi eu ter sido sargento do Exército muito tempo e ter feito parte do pelotão de operações especiais. Era o Pelopes? Pelopes. Fui muitos anos do pelotão de operações especiais, pelo menos a metade do meu tempo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, você enfrentou preconceito quando você conseguiu revalidar o teu curso de medicina feito na Argentina? Você passou por todo um processo e a gente sabe que o processo não é muito, ele é muito burocrático. Muito burocrático e muito concorrido. Mas e você enfrentou preconceito por conta de médicos brasileiros que se formaram aqui no Brasil, porque você se formou ali na Argentina? Como é que foi essa? Não. Não? Nunca. Por quê? Conhecimento é poder. Independente de onde o meu colega se formou. O que vale é a vida de quem a gente tem sobre nossa responsabilidade. Eu nunca frustrei um colega com falta de conhecimento. Aonde você se formou? Universidade de Morón, Buenos Aires. Revalidei na primeira prova, muito dificílima, 2 etapas. Fiz a primeira prova em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. Revalidou na primeira? Revalidei na primeira. E a segunda parte eu escolhi. Qual que é a mais difícil? Olha que loucura. Qual que é mais difícil? Mais difícil é o UNB, Universidade Nacional de Brasília. Mas ela é a mais séria, porque Brasília é a sede do INEP, Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, o mesmo que faz o Enem. Então, por mais que seja difícil, hoje é padronizado, por mais que seja difícil, como lá é a sede, então eles são justos. Vou para Brasília. E fui para Brasília. Revalidei. Caramba. Revalidei meu diploma na primeira prova. Por quê, Daniel? Porque eu fiquei 6 anos estudando, vivendo, respirando, trabalhando. Minha vida, não que hoje seja diferente, mas eu vivi 6 anos exclusivamente para o estudo da medicina, com muito orgulho, eu te falo isso. E Deus sabe que não são palavras. Eu fui única e exclusivamente para estudar medicina. Se hoje eu estudo 8 horas, lá eu estudava 12, 14, 16. Entrevista com o Daniel. Profissão, caminhoneiro. Você trabalha como caminhoneiro. Profissão, mecânico. Você trabalha como mecânico. Profissão, estudante. Tem a profissão de estudante. Não tem a profissão de acadêmico. Tem a profissão de estudante. Mecânico é quem trabalha com mecânica, caminhoneiro é quem dirige caminhão, estudante é quem estuda. A minha profissão por 6 anos foi estudante, porque eu estudava. Então, tudo que eu aprendi lá,
Muitas coisas eu nunca mais vi, mas eu lembro fresquinho na memória, porque eu fui único, exclusivamente para o estudo da medicina. Eu não tive problema para revalidar. Dr. Ederson, depois que você formou, e talvez não nessa cronologia, mas até porque para a gente ganhar um pouco mais de tempo, mas você foi um médico que trabalhou dentro de unidades prisionais. Trabalhei. Você trabalhou dentro de presídio. Trabalhei. Você pode contar um pouco dessa experiência? Como é que é trabalhar dentro de um presídio como médico? Você foi porque apareceu oportunidade? Foi por necessidade? Foi por... E tem uma pessoa que era diretor do presídio que eu trabalhava no pronto-socorro Tito Bianchini. E eles levavam frequentemente detentos, que eu chamo de pessoas privadas de liberdade, para atendimentos. E eu sempre fui cordial. Não sou perfeito, Daniel. Às vezes, em algum momento, eu posso não ter dado a atenção que alguém merecia, ou o atendimento que alguém merecia, pela loucura de um pronto-socorro. Mas eu sempre fui uma pessoa boa. Então, nesses atendimentos, eu atendi vários detentos. E sempre com cordialidade com eles e com os policiais penais. Sempre. Eu não estava lá para julgar o que ele fez. Ele era um paciente, eu tinha que dar o meu melhor. E os caras perceberam isso, os agentes prisionais, os policiais penais. Fizeram uma carta para a Secretaria de Saúde, dizendo, olha, nós queríamos aqui, através dessa carta, eu, pessoa X, diretor do presídio, em nome dos policiais penais, agradecer aos bons atendimentos que o doutor sempre nos prestou nos momentos de seus plantões. E eu fiz isso sem segundas intenções, era meu trabalho. E eu recebi o convite do diretor do presídio para trabalhar lá. Então eu trabalhava no presídio regional de Lages. Como é que foi essa experiência? Edificante. Porque só dá valor à comida quem já passou fome. Só dá valor a uma coberta quem passou frio. Não estou dizendo para você passar frio, para você passar fome, mas geralmente tende a dar mais valor. Então lá você dava muito valor à tua liberdade. Quase todas as vezes, para não dizer, olha, foi toda vez, mas quase todas as vezes que eu ia entrar no presídio, eu dizia, obrigado, Senhor, porque eu podia entrar e sair. E quando eu encostava meu carro, abria um portão gigante. Tudo bom, doutor? Eu entrava, respeitando todo mundo e respeitado por todo mundo. Mas eu tinha o poder de entrar e sair. Então foi muito edificante para mim ter contato com pessoas que eu jamais julguei, porque eu não sou juiz. E eu atendi os mais diversos casos lá dentro. Desde pensão alimentícia até casos de assassinatos brutais. Mas quem estava na minha frente era o paciente. Mas não tem mais. Eu sou médico e eu vou te atender. O julgamento é feito pelo juiz. E eu não sou juiz. Então foi edificante. Fiz bons amigos também do presídio. Tem amigos meus hoje que eu levo na vida pessoal que trabalham no presídio. Eu não tenho amigo lá porque o meu contato era estritamente profissional com as pessoas privadas de liberdade, com os detentos. Mas os policiais penais eu tenho amigo pessoal até hoje. E me conta uma coisa, cara, que tipo de doença, que tipo de problema de saúde são mais comum dentro de unidades prisionais, assim? O que você mais via lá dentro, assim? Olha, primeiro as doenças com maior prevalência social. Hipertensão, diabetes, obesidade e por aí vai.
mas as com maior prevalência e com maior prejuízo, depressão. 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 Porque lá você está de cara com a sua consciência. Lá você tem 23 horas, você e a tua consciência, e 1 hora de banho de sol. 23 horas fechado. 23 horas fechada. Então você tem 23 horas para deliberar sobre os seus atos. Algumas reincindiam, mas a prisão, os presídios, as penitenciárias, tem o intuito de reabilitação. Esse é o intuito. Se cumpre ou não, a gente vai entrar em ramo de política. Mas a punição e a soltura é a reabilitação social. Eles reabilitam, esse é o papel, reabilitação social, e você pagar pelo que você fez. Só que lá você tem um espelho gigante que é a cela, onde você vai inevitavelmente dar de cara com a sua consciência. Você entrou em alguma cela alguma vez, não? Entrei. Como é que é dentro de uma cela, cara? Eu não sei como é que é dentro de uma cela de verdade, dentro de um presídio. Ela é mais ou menos desse tamanho. A gente sabe porque vê nos filmes, né? Os presídios, Santa Catarina é atípico no Brasil. Os presídios que eu conheço. Comida boa, tratamento bom, sem superlotação. Diferente de Rio, São Paulo, as prisões de grandes cidades que tem aquela superlotação. Isso é o que a gente conhece do presídio. Aquela loucura, aquela Carandiru. Isso, Carandiru. Não, aqui em Lages, onde eu tive acesso, higiene, limpeza, uniforme, aulas, livros, 4 presos, cama de concreto, cama de concreto, cama de concreto, cama de concreto, colchão, cela. Hoje está um pouco mais, né? Hoje ocupam, não tem como, tá um pouco mais essa ocupação, né? Não é um por... Lá, as cidades de Santa Catarina é diferente. A cidade de Santa Catarina funciona um pouco melhor. É diferente de um presídio que cabe 4 e tem 10. Uhum. E isso, daí a gente vai até chocar com a realidade. Assim. Mas aonde eu estive, onde eu trabalhei, tratamento... E os detentos te respeitavam numa boa, assim? Eu tive alguns... como é que eu posso dizer assim? Algumas pessoas que, por elas acharem que eu estava ali, julgando elas num primeiro momento, teve um atrito. Mas eu sempre deixei claro, digo, opa. Eu sou médico. Eu tô aqui para te ajudar. Não estou aqui para te julgar. Uhum. Então sempre quebrei essa barreira. Mas eu já tive... Aconteceu alguma coisa assim que você lembra? Aconteceu, não vou detalhar porque é muito fácil de você... Conta alguma coisa. Não, eu vou contar a história. Conta a história, sem falar isso, sem contar o santo, vou contar o milagre. Eu tive uma pessoa influente socialmente e sempre na consulta vem 2 agentes penais que acompanham dentro do consultório. E o paciente, que é o detento, entra com uma algema e marca-passo, que é aquela algema nos pés e algema nas mãos. E ele senta na cadeira, um policial penal de um lado, outro de outro. E uma pessoa da sociedade, pessoa influente, chegou lá e disse: que você está pensando que eu estou há meia hora ali fora te esperando? Quem você pensa que é? Eu digo, opa, chefe, opa. Acho que o senhor não se deu conta de onde o senhor está. O senhor está com uniforme laranja, está algemado os pés e algemado as mãos. O senhor acho que não está entendendo onde o senhor está. Se o senhor manda, é lá fora. Aqui dentro, o senhor não manda nada. O senhor pede. O senhor seja bem-vindo, pode sentar. E lembre, o senhor está algemado os pés e as mãos. Aqui o senhor não manda. O senhor pede. Pode me pedir o que o senhor precisa. Caramba! Assim na cara. Foi tenso na Foi hora? Foi tenso.
tive histórias O cara assim, era influente. Influente, depois eu te conto. Influente. Já atendi, quando eu fui para trabalhar no presídio, passa por uma investigação social, vai fazer um curso na Secretaria de Administração Prisional em Florianópolis, como você funciona, como atende, como é isso, porque é muito chocante a realidade, embora muito pouca coisa me choque. Então você vai aprender lá, você vai fazer o curso de administração prisional. E eu fui lá. E quando eu vim pro presídio, eu falei com o diretor, esse meu amigo, fulano de tal, por preservação da identidade, adoraria falar o nome dele, porque é um cara fantástico, absurdo, meu amigo. Eu disse, olha, te lembrando que eu nasci e me criei na Vila do Inferninho. Eu tenho muitos amigos meus que seguiram um caminho do bem, mas eu tenho muitos amigos meus de infância, e tenho o Daniel, que seguiram um caminho do mal. E eu atendi um amigo meu, eu como médico do presídio e ele como detento. Era seu amigo? De infância. Ele entrou de cabeça baixa, tudo bem, doutor, tudo bem, doutor. A hora que eu olhei, ei, sou eu. Não, tudo bem, doutor. Oh, sou eu. Que ele levantou a cabeça, o meu apelido de infância era Xandão. Ele levantou a cabeça e com um olhar de admiração e um sorriso largo no rosto, ele se levantou com as algemas no pé e com as algemas na mão, esticou as duas mãos e disse, Xandão! Os dois policiais penais, um em cada ombro, digo, senta. Eu olhei para os policiais penais e falei assim, é meu amigo. Caramba, cara. É meu amigo. E era meu amigo. Ele ficou muito feliz de me ver. E eu fiquei muito feliz que ele me viu. Eu fiquei... Vocês eram amigos de infância? De infância. Eu não dividi a felicidade de vê-lo pelo crime que ele cometeu e pela situação que a vida nos uniu. Mas ele ficou feliz de me ver. Eu também fiquei feliz, não fiquei orgulhoso de ver ele naquela situação. Sim. Mas eu também fiquei feliz de ver ele. Ele acabou, um ano depois, sendo assassinado aqui em Lages. Aqui em Lages mesmo. Aham. Tá vendo, cara? Eu falo pra você que tá nos acompanhando e que gosta desse tipo de história, desse tipo de conteúdo. Esse cara tem muita história pra contar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você hoje é médico que atende somente particular ou você é médico que atende ainda pelo SUS? 60% do meu atendimento é SUS. Você atende só em Lages hoje, Ederson? Atendo em São José do Cerrito há 5 anos. Atendo em São Joaquim, amanhã eu saio às 6 horas da manhã em São Joaquim. Atendo em Correia Pinto. SUS? SUS. Amanhã em São Joaquim é numa clínica particular onde eu tenho uma sociedade num aparelho de ultrassonografia. Entendi. Mas a maior parte dos meus atendimentos é do Serviço Único de Saúde, SUS. E atendo no Consórcio Intermunicipal de Saúde, que atende toda a região da Serra Catarinense, desde Monte Carlo até Bom Jardim da Serra. Caramba, cara. E eu me orgulho muito de atender no SUS. Pois é, eu queria te fazer essa pergunta, cara. O que te motiva a trabalhar no SUS hoje, mesmo diante de todas as dificuldades que os médicos, os pacientes, as equipes enfrentam? A tabela é baixa demais. Tem coisas que o dinheiro compra e tem coisas que o dinheiro não compra. A felicidade, a cura, o tratamento, a melhora dos meus pacientes. E a maioria dos pacientes do SUS tem essa reciprocidade emocional com o médico, como figura importante, como alguém que pode decidir sobre a vida dela. E eu sei que eu tenho esse poder. E no SUS ele é maior, porque a gente atende pessoas, a maioria, com uma carência social, política, familiar mais delicada. E são justamente essas pessoas
que precisam do médico do SUS, e são justamente essas pessoas que eu atendo. Daniel, várias, dezenas. Um dia eu atendi no consórcio intermunicipal de saúde, ali na Avenida Presidente Vargas, um casal de idoso. 75, 80 anos. Uhum. A mulher veio para consulta comigo, junto com o marido. A consulta era para ela. Ela entrou, uma senhorinha, de cabelo penteado, maquiada, de batom, cheirosa, humildemente bem arrumada, e me chamou a atenção. E eu perguntei para ela: aonde a senhora vai nessa beleza toda? A resposta foi: eu vim para consulta, doutor. Tem preço que pague? Uma pessoa se arrumar detalhadamente com 80 anos de idade para vir numa consulta médica, e por bênção de Deus o médico ser eu. Ai, meu coração, tem preço que pague isso? Verdade. Eu vim para consulta médica e o médico ser eu, e ela fez tudo aquilo para me ver. Como você acha que o meu coração se sente nessa hora? Eu não choro porque ela vai dizer: esse médico tá louco. Tá doido. Aham. Mas meu coração lá dentro tá chorando de felicidade, de orgulho, de emoção, de prazer, de carinho, de afeto, transbordando sentimentos de emoção. Agora, eu me recordo, cara, quando você pegou talvez uma das piores fases, ou as fases mais difíceis do Tito Bianchini. Peguei. Tu pegou pedreira num espaço muito minúsculo, num espaço pequeno demais, que era o Tito Bianchini, que atendia a cidade inteira e boa parte da região, que muita gente vinha desembocar aqui no pronto-socorro. Se duvidar, o teu espaço era maior que o pronto-socorro. Você teve lá dezenas de vezes, fazendo reportagem. Né? Exato. E eu me recordo que você pegou uma pedreira danada, né, dentro desse sistema do pronto-socorro, não é? Você já precisou na emergência, porque emergência é pancada, você já precisou lidar com a falta de recursos, de medicamentos, de equipamentos, e você estava com a vida do paciente na tua mão. Teve algum fato que você lembra disso, que você teve que improvisar, que você teve que fazer aquilo que a gente vê muitas vezes nas séries, nos filmes? Pô, eu tô aqui diante, ó, quebrou a droga do aparelho, não tem esse negócio aqui, eu precisava disso aqui, não tem, o que eu faço? Já teve algum momento assim, cara? Não. Não? Não. Nunca passou por isso? Não. Nunca me faltou uma dipirona aqui dentro de Lages. Sério? Não. Nem o lugar que você passou? Não. Eu levei sorte. Não. Nunca faltou um tubo para entubar, nunca faltou uma guia, nunca faltou um cilindro de oxigênio, nunca faltou um antipirético, nunca faltou um anestésico. Sempre conseguiu fazer. Para mim, nunca faltou. Às vezes faltava recurso humano. É diferente. Mas eu não posso dizer que faltou, porque não faltou. E às vezes não era o 100%, mas era o que eu precisava para urgência e emergência. E eu fiz muitas horas em urgência e emergência, porque tem os médicos da porta e o médico da emergência. O médico da emergência fica na emergência, atende casos de urgência e emergência. Então eu não posso ser sensacionalista, e o meu propósito com você foi sempre conversar a verdade. Então nunca faltou nada que eu tivesse que improvisar em situações em que a vida do paciente dependia daquele medicamento, daquele instrumento. Não, nunca aconteceu. E como é que foi trabalhar num pancadão assim? Na pandemia, por exemplo, você chegou a tirar serviço em emergência ou não? Funciona da seguinte forma, Daniel. Pense você num cenário onde todo mundo, louco não é de loucura, tá? Tá louco, alucinado
com uma pessoa em parada cardiorrespiratória, batimento a 140, 150, adrenalina, loucura, grito, berro, choro, desespero, tudo dentro de um cenário de emergência. E a única pessoa que tem que ter o batimento cardíaco a 70 é você. Porque se você se contaminar com qualquer emoção externa, tu deixou de agir por razão e foi para a emoção. Todas as vezes a emoção está presente, mas é a razão. Você não vai saber trabalhar com alguma coisa que você ou não estudou, ou não tem a prática, ou nunca teve contato. Então eu tive muito contato com a emergência. Sempre, toda a minha formação. Então sempre tive habilidade. E nesse momento divide os meninos das crianças. É na emergência que divide o menino da criança. Raciocínio rápido, ação, reação, batimento cardíaco a 70, onde todo mundo do teu lado está 120, 130, 140. E você tem que estar ali tranquilo, porque senão você cega e o custo é alto. É a vida do outro que está na tua mão. Então, emergência é para quem pode, não é para quem quer. Emergência é pancada. Você chegou a trabalhar na... Tiro, porrada e bomba. Você já chegou a trabalhar na emergência durante a pandemia? Trabalhei. Teve uma vez, já era na transição Tito Bianchini para a UPA, que eu estava na emergência, chegou um paciente, 40 e poucos anos, desaturando, sem conversa, no ápice da pandemia, vai ter que entubar. Primeiro entuba e depois pergunta o nome. Não, quer dizer, é um trocadilho, mas não tem como perguntar o nome porque a pessoa está inconsciente. Eu, como médico, medicação, primeiros socorros, via aérea, atendimento básico, entubei. E eu com meu celular no bolso. Entubei. E meu celular toca e vibra, e toca e vibra, e toca e vibra. Só que você tá ali. E meu celular no bolso. O seu celular fica no bolso. O celular do Joãozinho fica no bolso da Maria. E meu celular tá no bolso. Depois de mais ou menos 1 hora que eu estabilizei o paciente e transferi ele, tirei os equipamentos, tirei luva, lavei a mão, fui pegar meu celular e eu digo, o que está acontecendo? Porque o meu celular não parava de vibrar. Eu peguei o celular e disse assim, Ederson, o nosso amigo fulano de tal tá na UPA, mal, e fiquei sabendo que ele vai ser entubado, e o fulano de tal, e o fulano de tal, e todo mundo me ligando e perguntando. Eu disse, mas espera aí, na UPA ele não tá, porque eu tô na emergência da UPA. A única pessoa que eu entubei foi... Será que eu fui lá, porque eu fico a cabeça do paciente aqui e os pés para lá. Então eu não tô vendo fisionomia dele. Eu estou vendo a via aérea e fazendo com que ele sobreviva. Não sei quem que é. Eu tenho que fazer o meu melhor, independente de quem for. Depois disso tudo, eu dei a volta nos pés do paciente. Eu olho, não acredito, meu amigão. Tinha acabado de entubar o meu amigão. Capaz, cara. E foi bom. E ele sobreviveu? Sobreviveu. A gente teve um encontro dos reservistas e ele não se lembra muito do acontecido, mas eu lembro. E ele estava lá. E durante aquele tempo lá, cara, da pandemia, teve momentos, porque eu tive Covid, minha mulher teve Covid, minha sogra, minhas filhas, todos nós passamos por um momento muito difícil. Teve momento que você teve que chegar para o paciente ainda consciente e dizer para ele, nós vamos ter que te entubar? Nesse
pré-ponto, vamos lá, te entendi a tua pergunta. O pré-ponto, a pessoa já está obnubilada. Ele já não tem muita noção. Ah, é? A falta de oxigênio cerebral que antecede, às vezes, em 1 hora, 2 horas, 3 horas, a intubação, ele já não apresenta muita lucidez. Muita lucidez. É mesmo? Mas não teve ninguém como eu e como você. Eu disse, Daniel, daqui um pouquinho eu vou te entubar. Não teve alguém assim, ó, daqui um pouquinho eu vou te entubar. Porque eu já peguei pacientes mas por que beiraram a intubação e eu disse assim, não, mais 2 minutos e vamos, e a pessoa... Porque eu pergunto isso por conta de que teve muitos casos em que as pessoas, antes de serem entubadas, gravavam um vídeo para mandar para seus familiares, se despedindo muitas vezes. Sim, por isso que é uma curiosidade que eu tinha de saber se... e eu te falo isso porque eu até presenciei um médico chegando no Tito Bianchini, ele conversando com um paciente, assim, ele não estava como eu e você aqui conversando, mas ele falando para o paciente que teria que, não, isso que entubá-lo. Sim, já dezenas de vezes de o paciente de chegar e dizer, olha, a gente vai tentar, só que o teu caso é complicado. Eu te entendi a pergunta, eu achei que você, tipo assim, o cara, eu tô indo entubar, eu vou te entubar. Não, de pacientes que você prever que ele vai continuar na ascendente e vai precisar intubação. Muitas vezes eu perguntei, olha, provavelmente se você não melhorar, a gente vai precisar te intubar. E a resposta que eu recebia era assim, eu confio em você. Ou seja, 0,5 tonelada no meu colo. Vários pacientes aconteceram de entrar caminhando e 1 hora depois está entubado. Familiares presentes, eu sempre procurei dividir muito com os familiares. Já teve algumas dezenas de pacientes que eu tive que adiantar para ele que o caso dele provavelmente, nenhum deles eu pude afirmar com certeza, até porque você nunca sabe, medicina não é 2 mais 2, mas teve muitos assim que eu acompanhei a entrada deles caminhando com dificuldade respiratória, nunca, que nem a gente está agora. A dificuldade, ela pode ser medida clinicamente. Desculpa. Pode ser medida clinicamente. Por quê? Dificuldade respiratória. Oi, meu nome é João, moro em Lages. Ou seja, ele pronunciou uma frase correta. Agora, dificuldade respiratória. Oi, meu nome é João, eu moro... Opa. E quando o cara não consegue nem falar o nome dele? Aí pode preparar ele que ele vai acabar sendo entubado e colocado em uma máquina de respiração artificial. Ederson, o que mais te incomoda hoje, você como médico que atende pelo SUS, o que mais te incomoda no Sistema Único de Saúde? Se você dissesse assim, o poder está na minha mão, eu vou mudar isso aqui, o que é? Profissionalmente falando. Profissionalmente falando, eu colocaria mais seriedade na administração da verba pública. Não estou falando de Lages. Eu estou falando que tem condições, de modo geral, de administrar melhor a verba pública. Ninguém fala disso, mas hoje você se dispôs a falar e a gente vai tentar abordar isso. Por curiosidade, o pessoal diz assim, eu não consigo consulta com o especialista está assim, a agenda do cara está assado, não tem médico suficiente, não tem psiquiatra que quer atender pelo SUS, não tem neurologista que quer atender pelo SUS, aquele negócio todo, porque a tabela é muito pouca. Quanto é que paga a tabela SUS hoje para um médico que atende lá na unidade de saúde? Aquela consulta rotineira que o Daniel vai lá na unidade de saúde do bairro da Penha consultar. Quanto é que aquele médico ganha para me atender naquele momento lá? Tem uma tabela específica? Depende.
e isso por questão de ética, eu não vou te responder XXX, mas ela é pouca e defasada pelo nível de complexidade que você precisa para se habilitar a renovar uma receita. É muito pouco? E não é o suficiente. Depende o que é muito pouco. Para mim é muito, de onde eu vim e de onde eu venho. Mas por questão de ética profissional, eu prefiro não falar em valores. Mas de onde eu venho e onde eu tô, eu não posso reclamar de nada. Mas é defasada. Muitos procedimentos são defasados. Muitos procedimentos cirúrgicos, clínicos, por isso que tem essa evasão muito grande. São poucos os médicos que têm 10 anos de unidade de saúde. O cara vai, trabalha na unidade de saúde, acha outro vínculo e sai. Tem essa dificuldade de manter o vínculo. E um deles é a falta de incentivo verbal. Não vou dizer valores XXX até para preservar a classe e tudo, mas você tem acesso aí no portal de transparência. Isso é público, né? É público. Mas, e pra gente fechar, dá pra ver que tu gosta de trabalhar no SUS. Gosto. Como é que você lida, ou já lidou, por exemplo, assim, tá numa emergência, a demanda é grande, o povo tá lá esperando, reclamando, com dor, doente, e você está lá atendendo outros. Você já se viu numa situação assim de ter que ser mais rápido do que eficaz? Ou não? Ou você não se preocupa, isso não te incomoda? Me incomoda e muito. Lembra que eu te falei que nunca me faltou uma dipirona e sempre faltou pessoal? Daniel, 4 horas daqui para Florianópolis, respeitando o limite de velocidade, respeitando a faixa de não ultrapasse, respeitando todos os limites de segurança, eu levo 4 horas. Mas eu consigo fazer em 2 horas e 15. Só que eu vou ultrapassar em local não permitido, usar um limite de velocidade acima do permitido da curva, cometer possíveis imperícias e imprudências daqui para Florianópolis, mas eu faço em 2 horas e 15. Mesma coisa você no pronto-socorro, e eu usei essa frase, esse mesmo argumento para um político que foi no Tito Bianchini indagar os únicos inocentes que tinham no todo o processo, que eram os profissionais que estavam trabalhando naquele momento. Ele disse assim: por que a demora? E eu expliquei para ele que quanto mais rápido eu atendo, quanto mais pessoas eu atendo em 1 hora, maior a probabilidade de eu cometer uma imperícia, uma imprudência, uma negligência, de eu exceder o limite de velocidade, de eu fazer uma ultrapassagem proibida. E a gente não está falando de acidente de carro, a gente está falando de vidas. Então toda vez que você excede o número de atendimentos, que você tenta ser mais rápido, atender o maior número de pessoas, você acaba aumentando a probabilidade de imperícia, imprudência e negligência. E isso tem um preço. Quer dizer, retiro o que eu falei, não tem um preço, tem um valor. O valor é uma vida humana. Mas é só uma gripe, ok. Mas nem sempre é só uma gripe. Você pega gripe, dor no dedinho mingo, como você pega infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, trauma, politrauma, todo tipo de patologia dentro de uma emergência. Do cara que entra caminhando, meia hora depois tu tem que assinar o atestado de óbito, da pessoa que entra numa ambulância do SAMU com probabilidade de sobrevivência muito pouca e 2 meses depois você encontra ela no calçadão. Então é muito impreciso. Então quanto mais velocidade, quanto mais rapidez, quanto mais alta a demanda, maior a probabilidade de imperícia, imprudência e negligência dentro de um pronto-socorro. Eu falei para vocês que era uma história rica, que
que o cara tem conteúdo. E se a gente for ficar aqui mais 2 horas, ele tem conteúdo, tem bala na agulha para trabalhar, para falar mais 2 horas. Quando eu desci do carro, eu perguntei aonde estava o roteiro. Aham. A gente fez assim, né? Bem certinho. O nosso roteiro está dentro da tua cabeça, está dentro da minha cabeça. Eu posso contar 1000 vezes essa mesma história, que ela vai conter os mesmos detalhes, porque são tudo fatos verídicos da vida real. Última pergunta que eu vou te fazer. Como é que é para você, médico, que nem sempre se vence, você nem sempre salva. Não. Tem vezes que você perde o paciente na tua mão. Como é que é chegar e dar a notícia para um familiar que está lá do outro lado, é alguém que ela ama, é alguém importantíssimo, muitas vezes é o provedor daquela família, muitas vezes é o amor daquele filhinho. Como é que você se sente quando você perde uma vida nas tuas mãos? Você já se acostumou com a morte? Não se acostuma. Não se acostuma porque ali é o amor de alguém, é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o filho de alguém. E esse é o pior cenário para um médico. Você que tem que dar a notícia da perda de um ente querido. Como é a melhor maneira? Daniel, não existe a melhor maneira de dar a notícia da perda de um ente querido, de um óbito, de um familiar ou de um amigo. Não existe preparatório a nível mundial que te prepare para esse momento. Você não pode regular emocionalmente nem para baixo nem para cima. Eu não posso ser frio e nem emotivo. Eu tenho que ser como eu estou conversando com você. Sério, honesto, profissional e principalmente em todas as ocasiões da medicina praticar uma coisa que chama-se se colocar no lugar do outro. Muitas vezes significa sentir a dor do outro. Então é uma sensação que inevitavelmente a gente passa na medicina, de perder pessoas que, na melhor das hipóteses, nunca você gostaria de perder, mas que acontece e acontece com muita frequência. Qual que é o lugar que mais morre gente? Hospital e pronto-socorro. Mas o meu pai morreu, é o lugar que mais morre gente. Hospital e pronto-socorro. Hospital e pronto-socorro. É onde mais morre gente. Então não existe descrição plausível ou que eu, com o melhor do vocabulário imaginativo, consiga te passar essa experiência dessa pergunta que você está me fazendo. E essa é uma pergunta que não tem resposta a não ser que você passe por isso. É inexplicável. Não é sentimento de frustração, não é sentimento de culpa, não é sentimento de raiva, é um sentimento que só quem já assinou um atestado de óbito, como eu já assinei, sente. E eu não tenho palavras para definir ela para você. Mas não é boa. Não é boa. Dr. Ederson, quero te agradecer imensamente por você ter topado essa entrevista, vir participar com a gente e compartilhar toda essa bagagem, toda essa experiência, essa simplicidade e ao mesmo tempo essa sabedoria, essa inteligência, de trazer para o público uma riqueza como essa. Daniel, não estou jogando confete em você, sabe? Assim como você.
é assim como você. Com essa simplicidade, com essa humildade, sem ser sensacionalista, mas sem ser arrogante, prepotente, soberbio e mostrar a verdade nua e crua. Embora muitas coisas acontecem que a gente conversa nos bastidores, mas não pode abrir explicitamente. Mas eu fui verdadeiro com você. Verdadeiro. Tenho certeza disso. E contei histórias que eu tive que me conter muito para não chorar, porque você me levou lá para a Vila do Inferninho. Lá para minhas origens. E é um orgulho. Você me fez verbalizar o nome da minha irmã, que faleceu em 2004. Me fez relembrar da minha mãe. Me fez relembrar dos meus períodos de estudo de medicina. Me fez eu rever o tanto que eu sou privilegiado. Então, Marcelo que está ali atrás, muito obrigado. Daniel, muito obrigado. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Sempre. Obrigado mais uma vez aí. E quem quiser procurar Dr. Ederson Bettoni, faz o quê? Onde te encontrar? Onde quero marcar uma consulta com esse cara? Inclusive você atende pacientes psiquiátricos, né? Atendo. Eu sou médico pós-graduado em psiquiatria, saúde mental. Tenho conhecimento absurdo da psiquiatria. Eu estudo a psiquiatria, eu adoro a psiquiatria. Uma hora dessa você podia voltar aqui para falar sobre alguns transtornos. Eu gosto da psiquiatria. Gosto. E eu trabalho com atendimento de psiquiatria na Clínica Dr. Bettoni. Clínica Dr. Bettoni fica ali do lado da Vita, na frente da maternidade. Eu já tenho a clínica ali há mais de 5 anos. Milhares de pacientes atendidos na área de psiquiatria. Milhares. No consórcio intermunicipal você atende também? Consórcio intermunicipal de saúde é pelo Serviço Único de Saúde. Amo atender lá. Atendo pessoas da região serrana inteira. Lá é pela fila de regulação do CISREG. É uma fila, geralmente, dependendo do município, 1 mês, 2, 3, 6 meses, 1 ano. Às vezes até 2 anos a fila de espera. Queria que fosse mais rápido. Mas tem a clínica também, que atendo convênios particular. Clínica Dr. Bettoni, ali na Marechal Deodoro, número 700. Telefone 3019-3066. E quem quiser te acompanhar no Instagram? Ederson Bettoni com 2 T's. @Ederson Bettoni com 2 T's. Ederson com N, Ederson Bettoni com 2 T's. Ederson Bettoni, Facebook, Instagram. Show de bola. Meu irmão, grande abraço, sucesso. E ó, Armazém do REC tá sempre aberto. E vamos comer lá. Vamos com certeza, né? Eu Já pago. é? Você paga? Pago. Aí agora nós vai, né, Marcelo? Gente, podcast Armazém do REC. Até a próxima, se Deus quiser. Conversei com esse renomado médico que é lagiano, faca na bota, Dr. Ederson Bettoni. Obrigado, Daniel. Grande abraço, irmão. Obrigado.